Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre um assunto muito importante, a infiltração na igreja. E ela foi previamente advertida para a gente, foi colocado na palavra de Deus. Nós vamos tratar disso agora, nós vamos falar disso agora. É super importante que a gente possa observar esta pessoa e principalmente para que a gente não se torne esta pessoa. É necessário que a gente coloque realmente é, este mago para cair desta posição aonde ele está e nós tenhamos atenção em relação a isso nos finais dos tempos agora em que estamos vivendo, tá bom? Antes, irmãos, de nós darmos início ao nosso vídeo, eu queria falar sobre um e-book que está prontinho, está aqui na descrição do vídeo o link para vocês terem acesso. O nome é Alma Sedenta. Ele fala sobre o Ministério de Edificação, o Ministério de Visita nos Lares, o Ministério de Aconselhamento. É uma introdução a tudo isso. É um briefingzinho, estou sumariando, mas tem muita coisa ali sobre este ministério de auxílio e edificação a pessoas, tá ok? Ele é completamente gratuito, é um presente que eu estou dando para vocês. O link está aqui embaixo. E se vocês gostarem, se vocês também acharem legal participar aqui do nosso grupo, dos vídeos, receberem mais vídeos, basta você se inscrever aqui no canal também, tá bom? Compartilha com os amigos e com as pessoas que você vê que pode estar ajudando também os nossos vídeos, tá ok? Vamos ao vídeo, vamos ao assunto de hoje. Ok. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre a queda do mago, uma infiltração que existe na igreja. Primeiramente, lá em Atos capítulo 8, nós vamos basear o nosso estudo em Atos capítulo 8, e ali vai estar iniciando, mostrando como estava a igreja naquela época, como estava o início da igreja naquela época. Né? A perseguição que houve, é citado inclusive Paulo, que era Saulo naquele momento ali, que foi o final ali no capítulo 7, que mostra a morte de Estevão, né? A dispersão da igreja, e ela saiu pregando naquele momento. Diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele quem, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então veja, irmãos, como estava a igreja naquele momento. Hoje é moda você dizer que é cristão, né? Mas naquele momento a igreja, ela vivia uma intensa perseguição em Jerusalém. Se fosse hoje, irmãos, será que as pessoas sairiam pregando? Ou sequer diriam que são cristãos? O que você acha? A pandemia, este momento de pandemia, nos deixou da mesma forma que aquele momento. Só que, veja, que ao contrário daquela época que as pessoas saíam pregando por onde fosse, a pandemia ela expôs algo muito chocante, uma realidade muito triste na igreja. A falta de estrutura dos irmãos. Esse modismo que é dizer que sou cristão, ele não te garante no momento da dificuldade, no momento da perseguição, no momento da dispersão. Então muitas pessoas elas simplesmente saíram
como a pandemia ela espalhou o povo, essas pessoas simplesmente, ao invés de sair pregando ou fazerem cultos nos seus lares, elas simplesmente, muitas delas saíram para o mundão. Eu tenho recebido muitas pessoas me dizendo, pedindo ajuda também para visitar essas pessoas, para auxiliar essas pessoas, porque nós trabalhamos com isso, né? Nós trabalhamos com visita nos lares, então os irmãos que são cientes disso ligam, eles pedem culto, eles pedem para visitarmos, dizendo que essas pessoas saíram simplesmente para o mundão. Então, esta doença, né, que é essa pandemia, a Covid, ela nos expôs uma triste realidade da situação de miséria espiritual em que vivem as pessoas. Deus está usando, irmãos, o remanescente fiel, as pessoas que mesmo em grandes dificuldades continuam pregando em tempo e fora de tempo. Então, esta é a apresentação daquele momento em que vivia a igreja. Uma grande perseguição, mas ao invés da igreja minguar, ao invés da igreja se esconder, as pessoas que iam se espalhando, elas iam simplesmente pregando o evangelho e a igreja, ao contrário de tudo isso, ela foi crescendo. E em Atos capítulo 8, no versículo seguinte, a partir do 5, ele faz uma apresentação agora de Filipe, que foi um dos dispersos ali de Jerusalém. Ele vai apresentar Filipe, depois ele vai apresentar um novo personagem, vai fazer um encontro, vai mostrar como foi o encontro desses dois personagens e como é a reação desse personagem em relação a Filipe, em relação à igreja. Que na realidade eu gostaria de te apresentar ele como um infiltrado. Ele quer alguma coisa, mas ele não está ali pela cruz, ele não está ali pela salvação, ele não está ali pelo reino, ele quer algo. Vamos para a apresentação de Filipe? Atos 8, a partir do 5, vai até o 8 ali mais ou menos. E descendo Filipe para a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. As pessoas que eram espalhadas pelas cidades iam pregando, como nós falamos ali em cima, tá? Hoje uma boa parte de pessoas que foram espalhadas pela pandemia saíram para o mundão. Nós falamos sobre isso também. Essa característica que segue essas pessoas, o próprio Senhor Jesus, ele já havia dado testemunho de como seria. Em João capítulo 15, versículo 20, ele diz: não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas ele assevera: se guardaram a minha palavra, mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E ele disse também: estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Então, expulsarão demônios, curarão enfermos. Isto estava acontecendo na vida de Filipe. Filipe, as pessoas ouviam falar sobre ele e viam os sinais também. Isso era bênção pura. Como nós falamos, é uma promessa para todo mundo, mas agimos como se fosse apenas para os pastores. Esses sinais seguirão os pastores, esses sinais seguirão aqueles que são grandes, esses sinais seguirão para aqueles que fazem teologia, e não é isso. A palavra de Deus está dizendo que estes sinais seguirão os que creem. Sim, nós devemos cumprir o ID do Senhor. Todos nós cremos no Senhor. Então, essa foi a apresentação de Filipe, como aconteceu em Samaria. Em seguida, a partir do versículo 9, eu estou apenas sumariando aqui, tá bom, irmãos? Tem muito material aqui para a gente falar,
Então eu estou apenas sumariando para te dar essa informação, para te passar essa informação, para que você tenha também ciência dessa infiltração que há na igreja. A apresentação desse personagem. Olha aqui, a partir do versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Ou seja, olha só, houve a apresentação de Filipe, e agora a palavra de Deus está apresentando este personagem por nome Simão. E ele se dizia ser. Veja que tem uma diferença no que serve a Deus e o que é engano. Ou seja, o mágico, ele ilude, parece ser, mas não é. O que hoje nós chamamos de fake. Ele se diz ser, mas não é. Ele é uma ilusão. Era mágica, não é verdade. Antes, as pessoas atendiam a ele, mas agora chega Filipe e recebe a atenção das pessoas porque as pessoas estavam carentes da verdade. Veja bem, olha outra diferença. Ele era atendido pelo povo e agora chega Filipe e atende ao povo. Veja a diferença, veja a diferença. Existem pessoas que querem ser atendidos pelo povo e existem pessoas que atendem ao povo, ok? Observe que já havia se tornado um paradigma. Ele já era posto na cidade como uma grande figura e essa figura era tida como o dedo de Deus. Ele era tido como um personagem que vinha direto das mãos de Deus. Era ilusão e foi dado como um paradigma naquela cidade. E ele mesmo, esse Simão, quando viu acontecendo tudo isso através das mãos de Filipe, ele creu, se batizou e ficou. Todos precisam de Deus, irmãos, todos. Mas ele não aceitou por causa de Deus, mas pela ganância do poder. Ele quer alguma coisa e ele vai permanecer ali. Observe que ele é um grande observador. Ele estava de contínuo com os santos e com Filipe. Ele queria algo. E agora houve a apresentação de Filipe, houve a apresentação do mago, né, de Simão, e vai haver o encontro desses dois caminhos e nós vamos passar a observar com mais cuidado o encontro desses dois personagens, o homem de Deus e o fake. Mas, a partir do versículo 12, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. E, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele queria algo. E ele vai acabar mostrando o que ele quer. Vamos observar, irmãos. Da mesma forma como as almas sedentas, elas têm sede da verdade, né? Então elas procuram o reino, irão vir também, irão cruzar conosco, né? Esbarrar com a gente, também as pessoas fakes. Nós precisamos estar atentos a isso. Irmãos, não adianta explicar, não adianta desenhar, porque estas pessoas não conseguem focar no que é correto. Quem o rei? Elas não querem o reino de Deus. Elas não querem Jesus Cristo. O que é o correto? É o reino, é Jesus Cristo. E essas pessoas, o intuito delas não é o reino. O intuito delas não é Jesus Cristo.
Então, continuando sobre as diferenças ali dos dois, quais as diferenças principais entre Filipe e Simão, o fake? Como eu falei antes, o povo atendia a Simão, só que Filipe atendia ao povo. O mago não tem parte com Deus, portanto, ele não é tratado por Deus. Ele não está naquele treinamento, ele não está naquela condição de desenvolvimento espiritual. Ele não tem trato com Deus, ele não tem compromisso com Deus. Diferente da pessoa que é um homem de Deus. A pessoa que é de Deus, que tem um compromisso com Deus, ela está em constante renovação. Ela tem a sua mente renovada, ela está no treinamento, ela se propôs a ser ovelha de Deus e agora ela está sendo preparada para o céu e vai ser usada por Deus com o poder de Deus. Filipe estava completo em Deus. Então, aqui eu posso dizer o seguinte: o Filipe, ele era trigo, e o mago, ele não era trigo, ele era joio. Filipe era trigo, ele atendia, ele alimentava espiritualmente o povo. Deus não faz pão com joio, Deus faz pão com trigo. Deus não faz pão com joio, Deus faz pão com trigo, ok? Então, Deus não tem compromisso com joio, nem com mago, nem com quem é fake. Ele imita movimentos e dons, a pessoa que é fake, a pessoa que é mago, mas é totalmente infrutífero. Como conhecer essas pessoas? Pelo fruto. A palavra de Deus diz: pelo fruto o conhecereis. Não pelos movimentos, não pelo que fala, não pelo seu jeito, não pelo que veste, pelos frutos. Veja que essa pessoa é infrutífera. Infrutífera. A função dessa pessoa é buscar sempre holofote. O mago é agradar o mundo. Não incomoda o inferno. Esta pessoa não incomoda o inferno. Ele quer sugar o que é destinado para o trigo. Vamos lá? Então, a pergunta é: o que ele quer? O que está por trás dele? Qual o seu segredo? Então, primeiro há a apresentação de como a igreja está vivendo aquele momento. Então, ela está dispersa, está em perseguição, e ao invés de minguar, ela simplesmente vai crescendo cada dia mais. E agora aparece Filipe atendendo ao povo e não sendo atendido pelo povo. Ele atende ao povo, ele supre a necessidade espiritual do povo. E há uma apresentação também do fake. Há um cruzamento desses dois, uma apresentação dos dois, da união desses dois. E agora ele observa que tem algo maior em relação a Filipe e ele quer descobrir o segredo do poder. Diz assim no capítulo 8, a continuação: os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Observe que o poder de Deus, ele não acontecia apenas através dos apóstolos. Então, ele aconteceu através de Filipe, que também foi um enviado, trabalhava em prol da comunidade, e ele foi para Samaria, certo? E até os próprios apóstolos, eles não eram aquelas pessoas que ficavam simplesmente sentados, sendo servidos pelo povo. Olha a diferença. Eu acho que você observa isso em alguns lugares na igreja hoje. Então, os próprios apóstolos, eles foram enviados pela igreja. Eles eram, entre aspas, funcionários da igreja. Eles estavam, na realidade, a serviço da igreja. É bem relevante a gente observar isso.
né? Então, enfim, o mago vai descobrir neste momento o que ele quer. Mas veja o que acontece neste momento. O que ele quer? Quais os segredos traz em seu coração? Então, no versículo 18, diz assim: E Simão, que era o mago, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Observe primeiramente que o problema de Simão não é dinheiro. Isso ele tem. Mas sim o poder. Ele quer o controle. Ele quer o domínio sobre outras pessoas. Ele agora expôs o que estava no seu coração. E nem homens com intimidade com Deus havia sido revelado o que estava no coração de Simão. Nem para Filipe, nem para Pedro, nem para os apóstolos que vieram. Mas ficou guardado até que ele expusesse. Olha o que diz. Ele acompanhou tudo com muita calma, até que descobriu a fonte de todo poder. Existem pessoas que ficarão dias, semanas, meses e, se precisar, até anos escondidas até que tenham aquilo que querem para se beneficiar. E elas estão próximas de nós. Observe que ninguém tem o direito de saber o que está no pensamento, no coração das pessoas. Apenas Deus conhece o coração das pessoas. E continua ainda no versículo 20. Diz assim: Mas disse-lhe Pedro: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Ele só foi descoberto, irmãos, porque expôs o que estava no coração dele. Nem Pedro teve essa revelação, como eu falei para você, das intenções do coração do mago. Mas por estar atento ao que ele disse naquele momento, foi que puderam, e a gente pode hoje, saber um pouco do modus operandi desse fake news. Então as verdades desse momento são as seguintes: o presente de Deus, que é o dom de Deus, são os dons de Deus, ele não se alcança por dinheiro como ele pensou. Segundo, ele não tem parte com Deus. Ele não tem compromisso com Deus. Então, quem não tem parte com Deus, quem não tem compromisso com Deus, não tem o Espírito Santo de Deus. O coração dele não é correto diante de Deus, segundo as palavras do próprio Pedro. Por ele não ter o coração sincero diante de Deus, irmãos, ele não tem parte com Deus, e por não ter parte com Deus, os desígnios do seu coração nunca vão estar corretos, pois sempre irão buscar o que é terreno. Sabe, irmãos, o que me preocupa neste momento não é o mago que foi descoberto. Não é o Simão que naquele momento foi descoberto. Mas infelizmente nós temos hoje magos que não foram descobertos. Aqueles que se mantiveram com a boca fechada e não falaram o que está no seu coração. Mas nós temos aqui algumas características dele. Ele sempre busca por holofote. O que ele quer é chave de poder para dominar sobre outras pessoas. O que ele quer é ter o controle. Ou seja, ele sempre está buscando posições de lideranças.
Ele sempre está buscando posições de comando. Então, esse mago que não foi revelado, nós temos aqui o Simão que foi revelado. Mas nos nossos dias nós temos os magos infiltrados que não foram revelados. E infelizmente, a possibilidade de encontrá-los em cargos de liderança como como pastor, como líder de jovens, como líder de senhoras, como algum cargo de liderança na igreja. Essa possibilidade é muito grande. A palavra de Deus está nos revelando aqui o modus operandi dele. E a palavra de Deus nos diz que os filhos das trevas são infrutíferos para o reino. E eles não têm o dom de Deus. É uma revelação de Deus essa palavra, e eu espero que você possa meditar em Atos capítulo 8 ali, no início, onde traz essa palavra sobre o mago, o fake. Eles estão por aí, espalhados pelas igrejas, como os diáconos, presbíteros, como pastores, liderando jovens, liderando senhoras, senhores, ocupando os cargos de liderança, ou buscando ocupar esses cargos, porque eles querem estar em destaque, nos holofotes. Portanto, o lugar mais fácil de achar essas pessoas é no púlpito. Ok? Irmãos, nós estamos distribuindo um livro, um e-book, por nome Alma Sedenta, que ele dá um suporte para as pessoas em relação ao Ministério de Edificação. Ele está aqui embaixo na descrição, você vai aqui embaixo onde está e-book grátis. Eu acho que está tudo em todos, o link ali, né? Está lá no site, que é tudoemtodos.com/e-book grátis, se eu não me engano. Eu acho que é esse o nome, você clica ali e você coloca o seu e-mail, você vai receber no seu e-mail o e-book, tá ok? Nós estamos aqui num trabalho constante, nos esforçando para suprir os soldados, para suprir os guerreiros de Cristo nessa batalha espiritual aí. Nos ajude também em oração e que Deus te abençoe. Até a próxima!